Boa tarde. Então, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Então, hoje, conforme a gente já anunciou, conforme a gente tinha programado desde o começo do ano, essa atividade dentro do projeto na minha trilha, e dentro da geografia, essa palavra trilha se torna bem interessante no sentido de que, no conteúdo que a gente está estudando, a gente pode fazer trilhas para o mundo inteiro. E como se torna bastante caro fazer uma trilha com todos os alunos como escola, não é que isso não seja possível, mas se torna bastante caro. Mas para que a gente possa estar aprendendo, a gente possa estar conhecendo o mundo sem grandes prejuízos, a gente então, lançou esse desafio para que os alunos identificassem pessoas que tenham passado, vivido, vivenciado, visitado o continente que a gente está estudando, para que possa estar trazendo esses relatos, essa vivência, esse contato com esses outros espaços do mundo, para que a gente possa, então, ter esse conteúdo vivo, para que a gente possa ter uma compreensão bem melhor, daquilo que é o mundo, daquilo que é, nesse caso, a Europa. Então, para hoje, então, o grupo do João, do Gabriel e do Ednei, então, localizaram o Simplício Meurer, que vai estar se apresentando, vai estar falando, das suas idas, o legal, que já foi várias vezes para a Europa, então, em vários momentos, relatos ficam mais ricos ainda, bem interessante tudo que nós já falamos um pouco em outros momentos, de forma bem breve, mas nós vamos estar acompanhando, então, esses relatos. E qualquer dúvida, qualquer questionamento, se eventualmente alguém quiser ver mais detalhes, só peça ou no chat, ou então liga o microfone com todo respeito e educação, peça a palavra, que a gente vai estar ouvindo e debatendo e acompanhando, então, essas informações. Não sei se o grupo do Ednei, do João, do Guilherme, antes do Simplício iniciar, quer fazer uma fala também. Nós vamos falar, sim, só uma introduçãozinha Isso. antes. Bom, então, para nosso trabalho, eu, o Ednei e o João, nós convidamos o Simplício Meurer para fazer relatos de quando ele foi para a Europa e trazer conhecimento para nós. Então, damos a palavra para o Simplício. Muito bem, então. Simplício, é a bola da vez. Tá bom. Obrigado. Quero agradecer, primeiro, a oportunidade que me foi dada, Fiquei surpreso quando o Ednei veio falar comigo para mim compartilhar esse momento com a turma. E eu quero desejar registrar o agradecimento ao Ednei, ao Gabriel também, e ao João Miguel, e em nome deles, para todos da turma, que estão aí acompanhando esse momento aí de compartilhamento da minha experiência, e também um agradecimento especial ao professor Agostinho, e que eu também quero fazer uma referência ao projeto, na minha trilha. Eu acho que são esses momentos diferentes, que possibilitam que a gente vá mais longe, e assim como você mesmo falou antes, com menos investimento, e olhar as coisas através dos olhos de outras pessoas, através dos olhos de outros que já tenham visto aquilo, e que compartilhe a sua experiência. Isso eu acho que é bastante importante, e ao mesmo tempo que abre a oportunidade, para que a gente possa expor um pouquinho daquilo que a gente viu. Agora, antes de mais nada, eu quero já também deixar registrado, deixar muito bem dito, muito bem enfatizado, de que olhar as coisas através dos olhos de outro
preciso que a gente reconheça que eles vêm viciados com as perspectivas daquele que olhou essas coisas. Né? Por exemplo, a minha leitura sobre algo, ela traz no seu bojo, ou o relato sobre ela traz no seu bojo aquilo que eu conheço, aquilo que eu acredito, meus princípios, meus valores. Né? Enfim, olhar através do outro nunca é tão bom como ir, olhar, experimentar, experienciar, mesmo, né, sentir, ter a sensação das coisas. Eu vou falando, eu gostaria particularmente de transformar isso num fato, né, professor? Eu acho que se isso for possível, eu não tenho muita experiência nessa plataforma, mas acredito que pelo que eu pude ver até agora é bem tranquilo, e também pedi permissão para o grupo, os quais me convidaram, para realmente abrir isso, né? Transformar num bate-papo, porque aí fica mais fácil, porque para quem está apresentando, fica mais fácil saber se ele está efetivamente contribuindo com alguma coisa, esse é sempre o propósito, e não jogando o diálogo no vazio. E quando a gente tem o feedback, quando a gente tem a participação, a colaboração no mesmo momento, através de um diálogo, eu tenho certeza que a contribuição é mais rica e todos efetivamente vão sair enriquecidos desse tempo que a gente está investindo neste momento, nessa pequena preleção. Bom, é difícil da gente falar, né, sem se auto-apresentar, o professor já falou no meu nome, né? Eu sou Simplício Moira, sou aqui da terra, sou dessa terra, nasci na São Lourenço, sou filho de Albano Moira, que já é falecido, e da dona Erminda Moira, que vive ainda, está com 96 anos, tudo para todos nós da família. Eu sou o filho mais novo de 12, né, caçula. Eu nasci em 67, e, bom, eu me formei aqui na linha São Lourenço, né, na escola básica, que é a primeira turma que se formou aqui. E logo, quando terminou, fui fazer técnico em agropecuária em Santa Capela e exerci a profissão por praticamente 12 anos. E aí eu fui fazer faculdade de administração, fiz especialização em gestão estratégica, depois fiz mestrado em administração, e vim a exercer a docência, inclusive, um bom tempo na FAI Faculdades. E profissionalmente eu trabalhei como técnico na Laticínio São João, depois na Cooperativa Agropecuária Itapiranga, depois na Seara Alimentos, e depois vim exercer um tempo serviço como consultor. Agora eu tive 18 anos no Cicobi Itapiranga, onde eu fui vice-presidente, 3 mandatos, tive uma participação efetiva lá por 18 anos, ajudando no crescimento do cooperativismo aqui da nossa região. E esse período no cooperativismo permitiu que eu tivesse experiências de viagens internacionais. E daí já vou começar a entrar dentro do assunto efetivamente, porque é isso que interessa, né? Então, eu fui convidado para representar a nossa cooperativa, com um colega nosso, para ir para a Inglaterra, junto com uma comitiva de integrantes do sistema Cicobi Santa Catarina, e que foi visitar a Europa com a finalidade de conhecer o cooperativismo de crédito. E eu tive a oportunidade de ir junto, porque no bojo se trazia o interesse em fazer uma casa de cooperativismo em Itapiranga, já que o Cicobi Itapiranga é a primeira cooperativa de crédito do estado de Santa Catarina e a primeira do Brasil do sistema Cicobi. E aí nós tivemos a oportunidade de ir para a cidade de Rochdale, na Inglaterra, né, onde lá nasceu a primeira cooperativa, né, lá em 1844, com 28 tecelões, tiveram muita dificuldade e fundaram a cooperativa, e aí efetivamente traz essa experiência, esse modelo de sociedade até hoje, que está se alastrando, assim, se multiplicando com muita
com muita força, né, e trazendo muita contribuição para a nossa sociedade. E, lógico, naquela visita a gente também fez algumas experiências turísticas, e que depois vou estar compartilhando com vocês. Eu separei algumas fotos, né, lógico que a gente, quando faz uma viagem dessa, a gente faz muitas fotos, então, isso não baixa de 4.000 registros, então, se a gente quisesse mostrar todos os registros, com certeza ficaria cansativo para todo mundo, e a gente perderia o foco, né? Então, eu vou estar compartilhando, e por isso que eu gostaria que vocês também ficassem à disposição, ficassem à vontade no sentido de fazer o registro de algum questionamento. Depois, mais então, tarde... essa primeira saída, essa primeira ida para a Europa, que anos que foi, então? Isso foi lá em 2008. Em 2008. Então, já vai para 11 anos, né? Eu tive a oportunidade de ir para a Inglaterra, né? Aí, depois tive uma segunda experiência, foi em 2012. Aí eu fui para a Alemanha, mais especificamente na cidade de Montabaur. Montabaur é uma cidade que cedia uma sede, ou a sede da instrução, né, da escola do Cooperativo Militar da Alemanha, que é a ADG. Então, tem um centro de formação internacional de pessoas do mundo inteiro vão lá fazer curso. Eles têm um programa fechado, né, de uma semana, e a gente fica uma semana lá enclausurado, né, aprendendo o modelo de cooperativismo de crédito alemão. E, pasmem, né, mas o cooperativismo de crédito, ele nasceu na Alemanha. Né? O cooperativismo, como um todo, nasceu na Inglaterra, lá em 1944, e o cooperativismo de crédito nasceu na Alemanha. Bom, fiquei lá uma semana, e quando a gente faz viagem de estudo, viagem com foco profissional, daqui a um pouco você começa a sentir até uma certa ansiedade, porque a vontade de compartilhar isso é muito grande, né? A vivência, a experimentação, os aspectos culturais. E daí um pouco você começa a pensar, mas seria legal fazer isso com a família, né? E aí, no ano de 2019, no ano passado, mais especificamente no mês de outubro, a gente fez uma viagem um pouco turística para a Itália. A gente escolheu a Itália porque tínhamos o interesse de começar aí, né, de ir uma vez para a Europa, fazer uma experimentação. A Itália foi o primeiro país que a gente visitou, e foi uma experiência muito, muito rica, né, porque a Itália representa muito em termos de história, impacta, de certa forma, a sociedade atual, né, e agora, em 2020, nós estamos ainda no primeiro semestre e já aconteceram dois eventos, né, grandes, né, que chamaram a atenção do mundo inteiro. A primeira foi a inundação da cidade de Veneza, que a gente esteve lá, né, e depois também a pandemia, né, do coronavírus, que de certa forma está impedindo que a gente esteja ao vivo na sala de aula lá e esteja fazendo essa experiência, esse compartilhamento através com o auxílio da tecnologia, vamos dizer assim, né? Bom, fazendo esse relato inicial, então, eu, de repente, entraria nas viagens específicas. Eu não sei se pode ser assim. Pode ser? Isso, então, talvez colocar as diferenças, assim, dos locais visitados, né, que normalmente, para quem está estudando a Europa, parece que Europa é tudo igual, parece que tudo desenvolvido, né? Então, essas diferenças entre os espaços visitados, acho que também é importante, né, deixar claro que existem regionalizações, existem países existem os países e existem essas diferenças entre os países, por mais que a Europa já é um continente com uma certa característica em comum, mas tem diferenças em cada espaço que a gente visita, né? Com certeza. Eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar também a tela do Google. Sim, sim.
Consegue? Estamos conseguindo. Tem a tela com as fotinhas. Vamos ver aqui, vamos começar por Edimburgo. Pode mostrar as fotos. Ele vai mostrar as fotos. Talvez Simplício chega sempre mais perto, senão fica baixo o volume. Tá ficando, ok? Isso, se você chega perto, fica bem legal. Fica melhor. Ok, então visualizaram onde é que é Edimburgo? Conseguiram acompanhar ou não? Nós estamos com a tela das fotos, isso. Ah, das fotos só. Ah, ok. Isso. Tá, eu vou concentrar por aqui. Bom, então, vou começar com Edimburgo. Edimburgo é a capital da Escócia. Quando a gente fala de Edimburgo, para efeito de localização, né, a Escócia faz parte do Reino Unido, né, que é a Irlanda, a Inglaterra e a Escócia, eles fazem parte, né, de um bloco, né, chamado Reino Unido, e tem um movimento separatista por parte da Escócia. Eu até não sei de maneira atualizada como é que está, mas a Escócia ela chamou muito a atenção porque eu fazia sequer noção, né, que isso existia e que existia uma cidade que ele fazia tanta remessa, né, ao medieval, né, ao épico, como Edimburgo é, né? Ele efetivamente chama a atenção. Então, eu vou começar mostrando fotografias. A Europa, para efeitos gerais, eu diria assim que é um velho continente. Né? Eu acho que as fotos nós não estamos vendo, você projetou uma foto maior, né? Nós só estamos com a imagem das pequenas fotinhas. Acho que a tua tela está diferente. Acho que você compartilhou a janela das fotos, daí ficou aquela janela. Tá, deixa eu fazer mais um teste aqui. E agora? Melhorou? Não, dá para ver que você abre a foto. Acho que você compartilhou a tela, só volta e compartilha a tela da visualização. Fazer a tela inteira, né? Ok. Mas ainda aqui fica a foto das pequenas fotinhas só. É que você... Acho que agora vai dar certo. Não. Eu acho que vou fazer a tela inteira, né? Acho que abre a foto, daí escolhe aquela janela da foto, daí vai dar certo. Tá. Agora deu certo? Também não? Não, agora você tirou toda. Tem que ir lá em apresentar. Apresentar de novo. Apresentar a tela inteira. Pode ser a tela inteira. Fazer a tela inteira, mas é isso que eu fiz. Compartilhar. E agora? Agora está carregando. Ok. Agora tenta agora sim. Tenta colocar. Agora sim. Isso, agora sim. Tá certo. Beleza. Então, voltando àquilo que eu estava comentando. A Europa, ela tem como uma das características ser um continente velho, né? E efetivamente é um continente velho. Se a gente comparar a nossa idade, né? Nós estamos de 1500, né? Então temos aí 500 e alguma coisa anos, 520 na verdade, né? É muito pouco perto do que o mundo tem de vivência. Nós temos, por exemplo, universidades na Europa que têm 1.500 anos, quer dizer, que dá 3 vezes a idade do nosso Brasil. Então, quando a gente vai olhar para a Europa, de certa forma, ver aquilo que a gente vai ter um dia, se Deus quiser. Se a gente conseguir se organizar, né? A Europa, ela como continente, ela tem algumas características muito diferentes das nossas. As etnias, por exemplo, são separadas, muito bem separadas, delimitadas, né? Hoje já está havendo uma miscigenação muito maior por causa do efeito da migração, né? Mas existia a questão
questão da preservação territorial foi protegida com muito mais força, né? E passou por momentos históricos assim violentíssimos, por exemplo, as duas guerras mundiais. Me tiveram... Me desculpe interromper, mas eu tenho uma curiosidade sobre a Segunda Guerra Mundial. É que hoje completa 75 anos que a Alemanha nazista assinou o Tratado de Rendição aos Aliados, e assim terminava a Segunda Guerra na Europa. Ok. Importante o registro, né? Então, eles passaram por muitas dificuldades. Por exemplo, depois da Segunda Guerra, a Alemanha, por exemplo, saiu de lá arrasada, não tinha mais nada, né? E hoje é um dos países mais desenvolvidos do mundo, e serve de exemplo muito para nós. E se você pegar 2020 contra 1945, são 65 anos. 65 anos. 75. 75, né? Eu errei por 10. Mas, assim, se você comparar com a idade dos pais de vocês, né, os avós de vocês, tem pais que têm mais idade que isso, né? Então, isso é muito recente. Então, a Europa, efetivamente, através do seu povo, da sua organização política, do seu capital intelectual, ela tem uma capacidade incrível, né, de fazer, reinventar-se, né? Reinventar-se, reestruturar-se, e voltar para o caminho do crescimento. Mas eu vou avançando nas fotos aqui, né? Então, isso aqui são imagens da Escócia. A Escócia, como eu estava falando antes, ela tinha um movimento separatista do Reino Unido, na época, esse movimento estava bem forte, mas parece que não vingou. Agora, recentemente, a gente viu até a Inglaterra que saiu União Europeia. Da União Europeia, do mercado comum europeu, e até gerou impactos assim muito grandes politicamente lá dentro, e vamos ver os impactos no futuro, porque primeiro era para ser, era para ser a solução de todos os problemas. Hoje parece que tem gente culpando até a integração econômica mundial pelo coronavírus, porque as pessoas estão se misturando muito, então qualquer pandemia tem a possibilidade de se alastrar com muito mais facilidade do que antes, né, com os mercados isolados, que cada um trabalhava para si mesmo. Mas a Escócia, devidamente falando, né, voltando para a questão característica lá da Escócia, por ser um país nórdico, um país extremamente frio, ele tem algumas características que são assim bem interessantes. Por exemplo, o whisky, uma bebida mundialmente conhecida, né, uma das marcas do estilo mais famoso, né, por exemplo, é o whisky escocês, né, que é feito de cevada. Depois tem o whisky americano, e é descendente também descendente da Inglaterra, mas é feito de milho, né? Então, se você quer falar em termos de qualidade de bebida, e agora, por que é feito lá? Porque é um país efetivamente frio, e que, por ser frio, né, e ser muito tempo escuro, faz com que as pessoas, de repente, né, queiram tomar alguma bebida mais forte. Aqui, a mais tradicional é a cerveja, é o chopp. Edimburgo é linda. Eu recomendaria para quem quiser ver arquitetura antiga, do estilo medieval. Se tem alguém de vocês que curte, por exemplo, Harry Potter, parece que o filme, a série, os filmes, enfim, os episódios são filmados em Edimburgo. Eu acho que foi até, algum outro episódio foi filmado lá. São edificações realmente que chamam a atenção. Ou talvez até um filme? Isso. E sim, com certeza, filmes medievais, porque lá, inclusive, tem jardins que ainda contemplam colunas da época das grandes guerras, das cruzadas. Você vê a história viva lá. Na verdade, aquilo que você lê, história antiga, lá você ainda consegue ver o registro disso, né? Aqui é uma fotografia de praça, lá evidentemente era verão na época, e olha que cena interessante, né? Isso a gente dificilmente vê aqui, né? Até porque, sei lá, eu arrisco dizer duas razões, deve ter mais razões, mas eu arrisco dizer duas. Aqui, primeiro, porque é perigoso. A gente não faz pouco isso aqui, né?
E segundo, porque lá eles aproveitam com toda a intensidade possível os raios de sol no verão. Como eles têm menos calor, tem muito mais tempo de frio, né, do que verão e calor, então, quando dá esses períodos, eles aproveitam com toda a intensidade e fazem os piqueniques. Né? Piqueniques, aqui dá para até ver lixo, né, que ao final do dia, naturalmente, é separado, e aqui até chamou a atenção um aspecto assim que a gente acha que não deveria ser assim, por ser um país desenvolvido, mas aconteceu, estava lá, está ali o registro. Aqui mais fotos panorâmicas, né? Vou até ampliar a imagem. É até melhor assim, né? Sim, fica melhor. Fica melhor, né? Aqui uma imagem do Castelo de Edimburgo, que é muito famosíssimo, é grande, é enorme. Lá você tem acesso a calabouços que antigamente eram usados para fazer as prisões, né, dos criminosos perigosos. E tortura. Tortura, sabe? Está lá ao vivo. Isso aqui é real, tá? Isso aqui, lógico que se a gente quiser ver lá, a gente não vai ver com muita frequência. Ali a gente né? pode ver que culturas diferentes são Isso. homens com saia, né? Homens com A saia. Escócia é típico da Isso. Escócia. É natural para eles, para nós nem tanto. Natural para eles. E tocando gaita escocesa, que é um instrumento aqui que a gente não conhece. Para quem assiste filme antigo, filme épico, não necessariamente antigo, né? Vez por outra, a gente vê, me lembro de um filme chamado Coração Valente, né? Que usa bastante essa gaita escocesa ali, tem um som bem característico, é muito interessante de ouvir e vê-la sendo tocada, então é algo assim muito interessante. Aqui, andando, né, pelo interior então da Escócia, a criação de ovelha, aqui dentro do micro-ônibus, naturalmente tínhamos guia, né? Aqui mais imagens do interior, no caso da Escócia, embora a gente ache que não tenha agricultura, na verdade tem, tá? Aqui nós já estamos saindo da Escócia. Agricultura e cidade, né? Tudo. Isso. Muito bem. São próximos, né? Isso. Eu diria assim, arriscaria dizer que lá, em função do desenvolvimento que eles têm, as propriedades são muito bem exploradas, mas as pessoas vivem em vilas, né? Muito mais do que aqui. Isso não é uma tendência daqui a um tempo a fazer isso aqui também, por causa da infraestrutura urbana que as pessoas precisam para ter uma vivência de qualidade. Essa imagem aqui chamou muita atenção, isso aqui já é fora da Escócia, já é dentro da Inglaterra, indo para a cidade de Liverpool, onde a gente vê cercas, né? Isso aqui tem criação de ovelhas no meio, que cercas feitas de pedra. Né? Aqui é o famoso Lago Ness, tem o monstro do Lago Ness, tem bastante cisne, eles têm uma habilidade incrível de criar, vamos dizer assim, imagens até fantasiosas, né, para promover o turismo. Então, as pessoas vão lá, efetivamente, para conhecer. Para quem não lembra, ou Vai que algum... o monstro do Lago Ness. Vai que algum cisne tenha criado o mito do monstro do Lago Ness. Pois é. É possível, né? Então, ali, ó, isso aqui, por exemplo, é uma imagem também que, para nós, aqui fica... Deixa eu colocar. É difícil, porque se a gente fizer aqui, nós vamos encher as nossas casas de insetos, né? Então, mas como é que lá pode ter? Por causa da característica do clima, lá tem muito menos insetos que aqui. Por exemplo, eu me lembro lá, nós estávamos lá no verão, não vi mosca, não vi pernilongo, sabe, essas coisas não vi. Aqui nós já estamos na cidade Mas isso não tem uma tendência de virar moda para cá também, por causa do calor? As cidades verdes, de prédios, sei lá. Eu, às vezes, analisando a minha casa, isso viria bem aqui. Fora o risco dos animais peçonhentos, né? E daqui a um pouco acaba sofrendo mais por isso, de repente, para refrigerar, fica mais fácil fazer investindo um pouco em tecnologia do que
né? Que fazia esses jardins aéreos, que chamam. Depois vamos ver até um prédio recentemente feito em Milão, na Itália, que tem um jardim vertical. Aqui em Chapecó fizeram um ensaio disso, né? Mas não sei muito se vai dar certo. Tem essa questão por isso que eu disse, existe uma certa tendência, uma moda atual no mundo, os Estados Unidos também, né, de telhado verde, prédio verde, enfim. Os engenheiros estão bastante nessa linha. Então, é interessante, mas tem suas consequências. É legal, eu acredito, para a questão do meio ambiente, do próprio aquecimento global, seja uma alternativa bem interessante, né? Tá, com certeza. Isso aqui chamou a atenção, que é um livro, naturalmente, para turismo, mas é um veículo anfíbio, é um barco, né? Eu vou traduzir ali o que está escrito em inglês. O pato amarelo dá boas-vindas a você. Pato amarelo. Isso aí? É isso aí, Fernando. O pato amarelo dá boas-vindas a você. Chamou a atenção de eu fazer o registro fotográfico. Tivemos a oportunidade de ir na caverna dos Beatles. Os Beatles nasceram. De repente, não sei se alguém de vocês gosta de Beatles. Eu gosto. Então, eles começaram a carreira ali por volta de 1960, 1961. Eles fizeram seus primeiros shows no The Cavern Club, Clube da Caverna. É isso aí. Então nós entramos lá embaixo. Nem lembro as quantos pisos é lá embaixo. Tem um lugar bem escuro, bem isolado. Lá provavelmente podíamos bater forte ali, que ninguém escutava lá de fora, ninguém incomodava. Então, interessante o registro. Né? Aqui nós já estamos, então, em Rochdale, na Casa do Cooperativismo. A gente fez fotos de dentro da Casa do Cooperativismo. Contar um pouquinho dessa história. O cooperativismo, como modelo de estruturação social, eu vou pausar essas imagens, senão vai muito rápido. Ele veio para resolver problemas, né? Então, a Inglaterra, embora seja um país assim muito desenvolvido, tem um povo altivo, né? Um povo assim que se considera diferente em muitas situações, até preservam algumas coisas, como, por exemplo, a monarquia, né? Mas, mesmo assim, tiveram grandes problemas. E lá na metade do século XVIII, eles tiveram muitos problemas relacionados à distribuição de renda. Então, na cidade de Rochdale, que era uma comunidade de tecelões, que se sentiam muito explorados, eles mal e mal tinham o que comer, trabalhavam muito, mal e mal tinham o que comer, eles começaram a compartilhar a estrutura que eles tinham lá. Eram 28 pessoas que se reuniram e começaram a se revezar, indo para a cidade vizinha, se não me engano era Leicester, é o nome da cidade. Eles percorriam grande distância, né, com bicicleta, para buscar mercadorias, e traziam essas mercadorias para a cidade de Rochdale, né, onde tinha um local, descarregava essas mercadorias e faziam trocas, né, com produtores locais, e faziam efetivamente a disponibilização desses produtos a custos muito menores do que, então, a classe mais rica, né, que tinha o poder de fazer e levar esses produtos até eles, no caso, cobravam. Então, eles conseguiram dessa forma se projetar a nível mundial, conseguiram fazer com que o cooperativismo, através da autoajuda, da mutualidade, do compartilhamento, né, de vontades, de força, né, e também da união, fazer o melhor para todos. Né? Então, é o legado que ficou deles, e com base nisso eles constituíram o museu. Então, eles mostram lá utensílios da época, né, e que, de certa forma, retratam as dificuldades, muitas das dificuldades que tinham.
Aqui uma foto aos fundos são os 28 fundadores. Aqui são utensílios, o que vocês veem lá de amarelo, lá no fundo é manteiga. Aqui uma réplica da balança da época. Aqui uma pequena réplica dos fios de algodão com os quais eles faziam os tecidos. Aqui também, de novo, a manteiga. A casa de cooperativas é muito visitada lá, por escolas, né? Acho que assim era a vila lá nos anos 1800. Isso. Aqui, né? Isso aqui. Essa aqui é uma réplica, na verdade, que fizeram da cidade naquela época. Né? O prédio original ele foi demolido, né? E foi reconstruído para comportar, no caso, hoje, a casa do cooperativismo. Isso aqui remanesce da época, né? Essa estrutura de madeira. Aqui, utensílios. Tem muita coisa disso aqui que a gente vê que é comum a nós aqui, né? Antigamente a gente importava muita coisa da Europa. Né? Olha aqui a bicicleta, né? Modelos de bicicleta que eles usavam para fazer transporte. Então, tem uma história muito rica. Aqui é uma imagem da rua, né? De uma cidade assim comum, muito bem desenvolvida. Opa, e virou. Aqui nós já temos imagens de Londres. Né? Londres, nós depois da cidade de Rochdale, nós passamos por Manchester, por Leicester, mas aí acabei não fazendo muito registro e fui direto para Londres. Isso aqui é um prédio famoso, o famoso prédio do Espigão de Londres, ele é real, tá? Ele é enorme, esse prédio não sei quantos andares tem, mas ele é único no mundo inteiro e chama muita atenção. Aqui um prédio, todo ele em aço inox, é uma loucura, é uma coisa que eu nunca vi. Também não vi se repetir, ele é exclusivo. Né? Aqui uma foto da London Bridge, um famoso cartão postal de Londres. A gente consegue até comprar muito apetrecho, né, no mundo inteiro. É uma das principais referências de Londres no mundo inteiro. Quando se fala de Londres, a primeira coisa que se vê na cabeça é essa ponte ou o Big Ben. Isso aí. E ela tem... Mas ali é uma ponte que se abre, né? Sim. Isso. Quando um navio quer passar, mas só que ele é alto demais, aí eles fecham a estrada ali e daí fazem a ponte levantar para ele conseguir passar. Ela abre nesse sentido, assim. Né? Ela abre no meio, você leva, aí o navio passa. Mas é raro, né? Então, tem o seu charme, é bonito. Né? Londres, ela é toda linda, maravilhosa. Isso aqui também é um outro cartão postal, a roda gigante de Londres. London Eye. É a London Eye. E aqui o Big Ben, né? Não tem palavras assim para descrever. Além de bela, é enorme. Né? Inclusive, o que chama a atenção nas fotos é a infraestrutura, né? Impressiona. Inclusive, o Big Ben está em reformas atualmente e é planejado que ele reabre no ano que vem. Isso aí. O passeio é o chame mais pontual do mundo, e aí ele exige cuidados, essas coisas. Londres, ela até não se vê trânsito. Então, por exemplo, mas não tem carro em Londres? Tem muito, né? Só que é tão caro que o cara não consegue dirigir. Se dirigir dentro de Londres é muito caro manter os veículos dentro, tanto para dirigir quanto para estacionar, de forma que inviabiliza, né? Cabine telefônica também, uma imagem... Outro grande cartão postal de Londres, outro grande símbolo da cidade. Isso aí. Mas ali não funciona mais o telefone, só para turismo mesmo, né? Para turista tirar foto, né? Acho que já foi, né? Tá certo que faz muito tempo que eu não tinha mais lá, né? Na época ainda se fazia ligação, e era muito baratinho. Comprava um cartão e conseguíamos ligar para cá, um custo para o Brasil, no caso de volta para as famílias, é um custo muito pequeno.
Isso aqui Era os orelhão daqui, né? isso. Isso aqui também recolheram tudo. É? Aqui no Brasil, Santa Catarina, eu vi que eles recolheram quase todos, né? Sobrou poucos. Sobrou poucos, é verdade. Isso aqui são imagens que ainda hoje devem ter lá, em função da tradição, por causa do Império, né? Fazem culto muito grande a algumas... Aqui, no caso, a imagem de Ricardo III, se não me engano, foi um rei muito famoso, né? E aí, pela beleza da obra, toda folhada a ouro, se fosse aqui, né, simplesmente se não via, né? Aqui uma imagem do teatro. Isso aqui ainda é em Londres. E agora nós já estamos indo para o final dessa primeira viagem, que aí a gente fez uma escala em Viena, na Áustria, também com a finalidade de estudar o cooperativismo de crédito. Vou tentar ler ali em alemão. Raiffeishaus Wien. Sei lá. Raiffeisenhaus Wien. Né? Raiffeisenhaus, a casa, né? Raiffeisen é um modelo de cooperativismo de Wien. Wien quer dizer Viena. A cooperativa de crédito, né, fazendo uma tradução para a nossa linguagem, cooperativa de crédito modelo Raiffeisen de Viena. Aqui autoridades que nos receberam lá, explicando, né? E o cooperativismo de crédito, para vocês terem uma ideia, enquanto aqui no Brasil ele movimenta 2,5%, não chega a 30% dos ativos totais, lá ele concentra aí 80% dos ativos totais. Então, é muito mais desenvolvido o cooperativismo de crédito na Europa do que aqui no Brasil. Aqui também... As cooperativas de crédito aqui, o pessoal se localizar é Cicobi, Sicredi, Cressol. Isso aí. Unicred. Coopera 1. Coopera 1 é cooperativa de produção. Dentro da Coopera 1, acho que é Cicobi. Na verdade, é até bom a gente falar um pouco disso para ajudar a desmistificar. O cooperativismo ele está dividido em 13 ramos, né? E vão virar 7 ramos. Tem cooperativas até de trabalho, cooperativa de consumo, cooperativa de serviço. Por exemplo, em Itapiranga tem uma cooperativa de consumo, que é a cooperativa dos funcionários do Grupo Seara, né? Cooperativa agropecuária, a Coopera 1, uma cooperativa agropecuária. Essa cooperativa que não teve ali de Porã, como é que é a agora me fugiu o nome, tem uma cooperativa lá da agricultura familiar, ela era agropecuária. Aí tem a cooperativa de transportes, que tem inclusive uma sede aqui em Porã, né? E são sistemas diferentes de cooperativas, e aí tem as cooperativas de crédito. Por exemplo, o Cicobi de Iporã não tem nada a ver com a cooperativa, não. São estruturas totalmente diferentes, sistemas totalmente diferentes. A única influência que um tem sobre o outro é que, atualmente, nessa gestão ainda, há mistura de membros de diretoria. Agora, as estruturas, assim, administrativas, de responsabilidade, de autoridade, elas são totalmente distintas, são totalmente diferentes. O que ela tem de mais próximo da cooperativa 1 é a localização, e também porque os membros, no caso, se confundem, né? Eles estão nas duas instituições. Né? Aqui, imagem de lavoura de milho, né? Lá tem milho, né? E olha como é que eles plantam. Só uma pergunta, que nem ele está mostrando uma lavoura de milho, né? Tu viu alguma diferença nessas lavouras? O que eles plantam, assim como o Brasil?
uma diferença? A gente não conseguiu olhar em detalhes, né, porque a gente não parou. Esses aqui são fotos que fomos tirando enquanto a gente passava, no caso, né, de ônibus, a gente ficava fazendo os registros, né, mas o que dá para ver de longe é que tem uma população muito densa, sabe, planta-se milho muito mais junto, muito mais pés de milho por área, e que possibilita que haja uma produtividade maior. Eles têm como característica ter muito mais meses de frio do que nós aqui. Isso faz com que eles intensivem ao máximo, eles concentrem todos os esforços para produzir o máximo possível nesse período que o tempo permite para eles. Então, eles adensam muito o milho. Eles não plantam com qualquer dúvida sobre a fertilidade do solo, sobre a possibilidade de aproveitamento daquele espaço para produzir o máximo. Eles são muito, vamos dizer, ávidos para explorar o máximo possível uma determinada área, né? A gente aqui, às vezes, pode se dar o luxo de repente, eles têm, utilizar. bem colocado, até porque eles têm, assim, eles têm uma safra só. Eles não, que nem a nossa região já tem a safra e a safrinha. Boa parte do Brasil tem duas safras, ou faz a safra quando quiser. Mas a Europa não. Eles têm um período determinado que eles têm que plantar, e aí eles têm que ter tudo preparado, né? Se falhar, falhou, mas falhou o ano inteiro. Então, eles estão, de certa forma, assim, por causa que o clima não dá outra oportunidade para eles. Então, eles têm que ser, né, pontuais, tem que ter tudo estudado, porque senão vai o ano inteiro, porque eles dependem dessa produção para o ano inteiro. Talvez por isso, né, professora, a gente possa até acrescentar, né, aquele ditado que se diz que é a necessidade, né, que faz o cara aprender a nadar, né? Então, lá, justamente por causa dessa necessidade que eles têm de serem bons, eles buscam ser eficientes o tempo todo, né? Eles têm que ser muito bons naquilo que fazem, então eles estudam todas as possibilidades antes de fazer qualquer investimento, né? Então, aqui na lavoura é outra coisa que a gente não conseguiu identificar, se é o que é, mas pelo fundo parece que tem trigo aqui, milho. Então, esse tipo de lavoura tem, né? Aqui uma região interiorana, aqui dá para ver frutas, não dá para especificar que tipo de fruta é, mas naturalmente lá são frutos mais de clima temperado, né, que é pêssego, maçã, uva, né? São muito bons na produção de vinho, né? Aqui provavelmente é maçã ou uva. Aqui dá para ver que é trigo. Aqui nós estamos dentro da Áustria, visitando no interior uma cooperativa também de crédito. Pessoal muito hospitaleiro, a gente foi muito bem recebido dentro da Áustria, a língua que eles falam lá é alemão, e eu até porque tenho essa habilidade de falar em alemão, então praticamente estava em casa lá, trocava muita ideia com o pessoal de lá, foi muito bom nesse sentido. Aqui o registro de uma questão Oi? Essa questão da língua, praticamente se defendeu falando o alemão, ou teve algumas questões em inglês, tens domínio de outras línguas? Inglês estou estudando, né? Na verdade, eu tive que fazer a proficiência, então eu me viro bem, né? Assim, inglês instrumental, né? Mas, assim, dialogar, falar em inglês, eu tenho dificuldade. Eu estou com essa dificuldade através estou fazendo um curso hoje, né, para melhorar a minha habilidade no inglês, até para me instrumentalizar para conseguir viajar com mais tranquilidade. Depois eu até tenho uma passagem para contar para você. O inglês, nesse sentido, seria a língua que mais vale investir quando se viaja, né? O meu inglês... Às vezes os alunos, o Fernando aí já entendeu isso, às vezes os alunos em geral não entendem isso, porque a escola, porque o país, Brasil, tem implantado o inglês como língua obrigatória, é tão difícil, seja lá o quê, mas para quem para quem sai do Brasil, faz uma viagem, não precisa mais explicar por que o inglês, né? O meu inglês, ele é tão bom que é como se eu tivesse nascido nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Olha só. O Fernando Vou falar uma frase, então.
So, you traveled in Austria, England in 2008. Eu vou falar, traduzir. Você viajou na Inglaterra e na Áustria em 2008. Yes, on my first travel. My first travel. Na minha primeira viagem. Minha primeira viagem internacional. Então, foi uma experiência muito boa. O que eu posso dizer, assim, já que a gente está falando um pouco da Inglaterra, a gente já saiu de lá, mas tudo bem. A Inglaterra descobriu os Estados Unidos, introduziu a cultura deles lá, e, enfim, são muito próximos, e os Estados Unidos hoje domina a economia mundial ainda, está sendo ameaçado pela China, mas ainda está muito longe, e domina o mundo com diversos aspectos, inclusive em termos culturais, né? A questão da moeda, a própria língua acaba sendo uma consequência de todo o resto, né? Então, por exemplo, como domina filmes, né? Como domina a música. Eu duvido que pelo menos na época, né, quando eu era jovem, quando eu tinha a idade de vocês, eu gostava muito mais de escutar música internacional, música inglesa, do que música brasileira. Não sei como é que está hoje. Mas é uma questão natural, porque a gente é induzido a assistir filmes, né? A assistir, ouvir música em inglês, e muitas vezes sem entender, na maioria das vezes sem entender o que está se falando. E é uma dominação no mundo inteiro. Se a gente for para qualquer país e souber falar inglês, você se vira, né? Se você for para qualquer país e souber espanhol, você se vira muito bem. Basta fazer uma analogia aqui na América Latina, aqui na América do Sul, quantos países aqui falam espanhol, quantos falam português. E se você replicar isso no mundo, já chega lá, né? Sobre o espanhol eu estou aprendendo a falar, mas só que esse espanhol é mais que se tem aqui na Argentina, no Paraguai, e não o espanhol lá da Espanha, Cuba, México. É mais aqui regionalmente, Paraguai e Argentina. Okay. É como o português do Brasil, o português de Portugal. Quer dizer, você vai escutar um português falado, você tem que se desdobrar para conseguir entender, mas a língua é a mesma. Eles falam mais rápido, são os famosos dialetos, né? Mas, enfim, quem souber inglês vai praticamente em qualquer lugar, né? Sim, até o Japão. É isso. Aqui, plantação de uva. Aí nós fomos visitar uma vinícola na Áustria, né? E olha aqui como é que eles plantam a uva deles, né? Aqui eles mostraram um mapa da cidade no chão, né? Uma inovação, era uma cooperativa, na época eles tinham um mapa no chão, o cara explicava, vai por aqui, vai por ali, Costal, agora nós estamos aqui. Foi muito interessante, né? Lá também que eu tive a primeira oportunidade de assistir um filme experiencial, vamos dizer assim. Ele não é, por exemplo, o famoso 4D, que você tem todas as sensações, mas lá, por exemplo, a gente assistia o filme, ele falava do cheiro da flor, né? Aí tinha um sistema de injeção de perfume da flor da uva para a gente aprender a sentir o cheiro da uva e aprender a identificar esse cheiro no gosto do vinho. Então, eles têm toda uma metodologia estruturada para formar um consumidor fino, né, do vinho que eles produzem, no caso lá. E esse cenário, essa cinematoteca, né, também está nesse contexto para fazer está nesse esforço, vamos dizer assim. Muito interessante eles. Aqui vinhos antigos, né? Nem sei se aguenta tanto tempo o vinho, né? Acho que não. Nem sei se dá mais para beber. Na verdade, às vezes fala, tipo, tem vinho de 400 anos que ele é né, inigualável. Dizem que o vinho melhor é o vinho mais antigo, não sei se é tão antigo assim, dá para tomar. Eu inclusive assisti um documentário em que eles foram lá num vinhedo, lá no Japão, e daí teve um cara que ele bebeu um vinho que foi fabricado em 1971, daí, óbvio, a coloração estava diferente, mas o gosto ainda estava igual.
Olha só. Depende de onde ele é conservado, onde não tem tanta variação térmica, acho que ele se preserva mesmo muitos anos. E de repente no escuro, né? Aqui em Bento Gonçalves eles falam que não aguenta tanto tempo. O vinho vence, né? Aliás, fazer uma referência a Caminhos do Vinho, Caminhos do Pedra aqui em Bento vale a pena. Para quem gosta dessa da enocultura, né? Aqui imagens, né, internas da fábrica de vinhos. Aqui na época se fazia locação de bicicleta, né? Usava-se um cartão, né? Passava-se o cartão, desbloqueava a bicicleta, né? Você ia até outro lugar, encostava lá no mesmo posto, né? Isso também já existe no Brasil hoje. Mas na época chamou muita atenção lá, porque aqui a gente não visualizava isso. E o modelo que eu... Oi? Você vai chegar para Iporã também ainda, eu acho. Tomara. Aí vai dar contribuição para a saúde também, né? Para vocês terem uma ideia da força do cooperativismo de crédito na Áustria, eles são tão fortes que eles patrocinaram, né, na época, a seleção nacional de futebol. Seria como aqui, o Cicobi, Sicredi, enfim, a OCB patrocinar a seleção brasileira de futebol. Então, Salini já era no aeroporto, né? Não, isso aqui, 2008, se não me engano, tinha a Copa do Mundo, né? Eu tinha... Olimpíadas tinha naquele ano. Olimpíadas. Pois Copa do Mundo tinha sido em 2006. 2006? Ah, então sim, então Olimpíadas. Né? Mas sei que tinha uma disputa lá e estavam muito eufóricos, né, com a seleção deles, porque estava indo bem. E aí a gente viu isso aqui na sede da cooperativa mesmo, que eles fizeram questão de mostrar para nós que eles estavam patrocinando a Seleção Nacional de Futebol. Futebol lá na Áustria, Raiffeisen und ganz Österreich unterstützen die Nationalmannschaft. Isso, Nationalmannschaft. Unterstützen, né? Unterstützen die Nationalmannschaft. Unterstützen die Nationalmannschaft. Seria a cooperativa e a Áustria, Österreich, Áustria, mantém ou endossam, né, a seleção nacional de caso de futebol. Eu fiz questão de deixar o registro aqui só para enfatizar a importância que tem o futebol e o cooperativismo para eles lá. Olha, nós estamos com 17 horas, eu não sei, eu estou indo muito devagar, como é que está? Acho que a gente tem que acelerar, porque senão os alunos também finalizando, talvez alguns pontos ainda, sei que é importante, mas... Sim. Vou bem rápido. Aqui é uma experiência que a gente teve então, na Alemanha, então tem o Centro de Formação Mundial de Lideranças em Cooperativas. Se alguém de vocês tiver interesse em pesquisar, pesquisa pelo Castelo de Montabaur, né? Montabaur é a cidade natal daquele piloto que derrubou o avião, não sei se vocês se lembram, acho que faz 2 anos atrás, ele simplesmente botou de bico para baixo e enfiou contra uma sim, roda. O voo Germanwings 9525, lá em março de 2015, em que o copiloto tinha problemas de depressão, ele fechou a porta lá da cabine, desligou o piloto automático e jogou o avião nos Alpes, nas montanhas. Ele é nascido nessa cidade. Chamou a atenção ali, vou registrar. Aqui, eu tive uma experiência com relação à língua. Onde a gente falou de inglês, mas eu vou compartilhar. Por que a gente foi para lá, para essa cidade fazer essa academia? Porque a gente fez um curso, eram 2 membros das cooperativas de crédito no Brasil, eu tive a oportunidade de ser um dos 2 aqui do estado de Santa Catarina, fui representar Santa Catarina nesse curso em Brasília, e como prêmio lá no final a gente pôde ir para a Alemanha, nessa academia, fazer o curso lá da ADG. Eu fui o único, em 37, que sabia falar em alemão. Eu tinha todas as regalias, porque afinal de contas eu também era tradutor, né? Eu tinha grandes vantagens em função da minha habilidade de falar em alemão.
como era na região sul da Alemanha, onde se fala mais o dialeto Hunsrück, então conseguia dialogar com naturalidade com as pessoas de lá, e que me conferiu um diferencial assim significativo. Então, a mensagem até para vocês: quem tiver a oportunidade de aprender o alemão com os pais, né, aproveite a oportunidade, porque é um conhecimento que é fundamental. No caso aqui, as aulas eram em alemão técnico, né, e aí eu usava também o microfone de ouvido para escutar a tradução. A tradução era simultânea, para a gente ter uma compreensão maior ou melhor daquilo que estava sendo apresentado lá no curso. Inclusive, quando um líder de Estado ele vai fazer um discurso lá nas Nações Unidas, aí todos os outros líderes têm que usar fone de ouvido para entender o que o outro está falando. É uma questão... Bom, agora então rápido, pena, né? O tempo passou rápido, né? Imagens da Itália, aqui, na verdade, tem a maior parte dos registros fotográficos que eu separei. Aqui é uma imagem lá do Vaticano, que a gente teve a oportunidade de ir. Aqui parece que as fotos estão misturadas, porque isso aqui é a imagem de Veneza, né? Veneza que a gente viu ser inundada, né? Aqui é uma imagem da Toscana italiana. A região da Toscana italiana, ela se produz muito vinho, né? É uma região linda, né? Aqui uma imagem assim, aérea, né? Panorama do Coliseu de Roma. Roma é pura história, né? Esses dias eu tive a oportunidade de assistir Gladiador, que é um filme que a gente não tem muito acesso, né? Mas passou na Rede Bandeirantes. Eu fiz questão de assistir de novo para a gente ter um pouquinho mais, né, de noção, né, até porque a gente viu essa parte lá colossal, né, edificada na época. Isso aqui é coisa do outro mundo. Imagina, naquela época eles já construíam esse monumento aqui, cabiam 60, 70 mil pessoas, né, que iam para lá para assistir os espetáculos dos gladiadores, das brigas entre eles, né, as brigas com animais, dos escravos que eram sacrificados para morrerem, então eles lutavam contra gladiadores profissionais, e viravam jogos, né, e assim que vamos dizer assim, os detentores do poder distraíam a atenção do povo, né, davam um espetáculo para o povo para que eles conseguissem efetivamente fazer melhor a administração dos seus interesses, né? Ao invés de observar muitas vezes o da população. Então, são imagens assim, muito incríveis. Né? Isso aqui ainda estão desenterrando. Né? Aqui uma imagem da fonte, da principal fonte da Itália, né? De Roma. Aliás, tem muitas fontes. Lá, por exemplo... Olha aqui, ó, eu enchendo a garrafinha de água. Em Roma, a gente não comprou água, né, quando estava na rua. Né? A gente tomava água das fontes. Tem água 45 lá. E água boa, água potável. Água tratada. Aqui ainda imagens, né? Aqui é uma imagem panorâmica. Né? No celular a gente consegue ver melhor. É muito detalhe para a gente ver, né? E para a gente compartilhar num espaço tão curto de tempo também é pretensão. O que eu posso dizer com total segurança é que nada consegue descrever os próprios olhos da gente ver, né? Aquilo que eu falei no início, porque a gente vivenciando, a gente... Ai, meu Deus! Calma, calma. Eu não me assustei, tá? Não se preocupa. A gente consegue... Tem vezes que a gente se assusta e outras vezes não. A gente consegue experienciar, né, experimentar, né, através dos 7 sentidos, né,
uma relação com o local, quando a gente começa a tomar um vinho, quando a gente come uma pizza, quando a gente acaba pegando costumes, né, ou se inserindo na comunidade como tal e experimentando, né, a forma como essas pessoas vivem. Nós estávamos lá em outubro, ainda estava um clima assim bastante agradável. O que a gente viu de Roma chamou muita atenção é o luxo, né? Muito ouro, muito mármore, muito granito, sabe? É algo assim que faz a gente até fazer uma certa reflexão. Isso aqui é uma imagem ainda do Vaticano, é colossal também. Muita gente diz assim, tá, mas onde é que está esse ouro? Não, esse ouro está na igreja, ele está... tá, mas então a igreja está simplesmente se usando disso. Bom, ainda bem que está na mão da igreja, porque pelo menos ela segura, né, e faz com que a gente possa contemplar isso também, porque em muitos desses lugares que a gente foi, a gente nem precisou pagar para ir. Esse ali é o Papa Bento XVI? Não, esse é o Papa Francisco. Ah, é que achava que era o Papa João Paulo II. Deixa eu mostrar aqui. Assim, Conseguiu chegar perto do Papa, então. consegui chegar perto do Papa. Então, na verdade, é uma disputa, né? Eu não me virei para o Papa justamente para conseguir fazer a selfie com ele. Né? Então, eu estava ali, a 3, 4 metros dele. Então, a sensação é muito boa, como isso está muito próximo da autoridade máxima da igreja. Né? Inclusive, o Papa Francisco é um irmão nosso porque ele é da Argentina. Ele nasceu na Argentina. Isso, é bem próximo daqui. A questão do ouro que você se referiu, acho que quase todos esses espaços, eles são patrimônios da humanidade, ninguém pode comprar, vender, mexer, né? Então, esses espaços, né, eles são patrimônios de todos, a princípio, daí não tem como alguém, ou a igreja vender, ou alguém definir, vamos tirar ele, vamos, nem alguns às vezes, vamos pegar e usar ele para matar a fome dos pobres, sei lá o que, toda essa fase, eles nem tem como mais fazer isso. Passou, né? Passou. Aqui essa aqui é uma foto mesmo de dentro do Coliseu, como ele está hoje. Eles estão reformando toda essa parte térrea aqui, onde tinha os túneis, aqui, na verdade, ficavam os animais, os gladiadores, os escravos, que depois subiam para a pista aqui para fazer o espetáculo, as carnificinas, né, para proporcionar... Em que eles eram comidos vivos pelos animais. Isso. Eram outros jogos ao vivo, né? Quase sempre alguém morria, né? Ou seja, a derrota não era que nem os jogos de futebol hoje, alguém perde. Isso aí. O que era derrota mesmo era alguém morrer. Mas o povo aplaudia porque, na verdade, o povo estava sendo premiado, né, com aquela imagem. Então, tem a Roma dos contrastes, né? Tem a Roma antiga, a Roma mais velha, a Roma mais nova. Aqui são imagens, de novo, da Toscana. A Itália vale a pena ir, sabe? Lá se mistura tudo, tem regiões muito lindas. Depois a gente foi pelo interior isso aqui ainda são cidades dentro da Toscana. Depois mais a gente foi para o norte, de carro. Aqui a gente foi para Pisa, a famosa Torre de Pisa, né? É uma torre caída, né? Eles não sabem explicar. É uma torre toda em granito, é linda, sabe? E tu vê ela caída assim, tu diz assim, mas ela está caindo ou ela foi feita assim, de propósito? Então, ela sabe. Ela foi construída reta, mas com o tempo ela começou a meio que se inclinar por causa da gravidade, ou sei lá. E aí depois diz que fizeram ajustes, escoraram e fizeram com que a força, né, ela consiga manter ela em equilíbrio. Fizeram um jogo de pesos lá, né, para manter ela equilibrada assim do jeito que ela está. Né. Isso eles contam, né, mas eles certeza também não têm. Né.
aqui é a catedral, a cúpula, né? Uma das cúpulas aqui é a catedral de Pisa. Uma igreja mais linda que a outra, muita riqueza. Aqui Veneza é única, linda, maravilhosa, é uma cidade toda feita de água. Aqui nós estamos numa praça de Veneza, tem água na praça, isso aqui é o mar mesmo, subindo, e pouco tempo depois que a gente esteve lá, ele efetivamente inundou aqui, depois tinha, acho que mais de que metro de água aqui nessa praça ali, que o pessoal teve que sair de lá, não fortificar, né? Mais um registro. Aqui uma imagem panorâmica. Eu tinha feito essas projeções ali, mas, infelizmente, aqui uma imagem do navio América Vespucci, que era um navio de guerra, né? Hoje é uma relíquia, na verdade, da navegação mundial. Ela estava ali, estava disponível para visitação, a gente não conseguiu entrar. Mas a gente fez o registro fotográfico. É uma cidade cenográfica, linda demais, e com suas particularidades. E tem duas ilhas anexas, que são Murano e Burano, e uma delas eles fabricam os famosos vitrais. Isso aqui é uma torre, também inclinada, a história é parecida com aquela lá de Pisa. Tem gente que diz que fizeram para imitar. Aqui chama a atenção as casas, né, coloridas, é muito particular. Aqui indo para a região de montanha, nós alugamos um carro em Veneza e fomos de carro a Milão. A gente teve a oportunidade de passar por uma região montanhosa e visitar... Me esqueci do nome da cidade, tá? Aqui no caso somos eu, minha esposa, minha filha e meu genro, que a gente foi para lá. Eles estavam recém-casados, inclusive pegaram a bênção do Papa, né, no casamento deles. Então, foi muito emocionante na cerimônia. Eles conseguiram chegar perto. Legal. Aqui imagem panorâmica do lado. Detalhe da porta de uma igreja. Está aqui retratado passagens bíblicas. Se você pegar e ver cada quadradinho desse, ele conta uma passagem bíblica. É algo fenomenal. Isso aqui é do Duomo de Milão. Uma porta do Duomo de Milão. É espetacular. Aqui uma imagem de São Simpliciano, né, que meu nome é Simplício, me chamou a atenção, fui tirar uma foto dele, até isso existe lá. Porque achava que era único no mundo, né, então, mas na verdade ele já tem lá na Itália, inclusive tinha um papa. Aqui o edifício que eu falei para vocês antes, é um edifício novo, feito em Milão, né, com um jardim vertical, né, literalmente plantam arbustos, né, nos apartamentos, seguindo essa tendência que o arquitetônico do professor também. Aqui é uma imagem de novo lá na região da Toscana. Misturou, na verdade, as imagens. Aqui é Veneza de novo. Aqui é de novo o prédio. Aqui é Milão. Milão é uma cidade muito rica, né? Uma cidade moderna dentro da Itália. Muito comércio. E, assim, a sensação que ficou da Itália é um povo fechado, um povo, de certa forma, truculento, o povo italiano. E ele tem tanto turista, eu acho que o turista enche as paciências deles e eles acabam, de certa forma, ficando arrogantes, às vezes, com o turista, acabam sendo até hostis com eles. E eles têm, talvez, uma das maiores vendas deles seja com o turismo. Então, eles têm uma região agrícola que é mais para o sul, que é na região da Toscana, lá que eles produzem muita fruta, né, especialmente uva para fabricar de vinho. Também vimos lá ovelha, lógico que a gente não entrou assim muito em detalhes, e mais para a região do norte, enquanto a gente viajou de Veneza para Milão, a gente atravessou depois uma região plana, uma região de planície, onde a gente viu lavouras enormes de soja, de milho, né? E considerando também que a gente estava lá na saída do verão, e
a Itália, em princípio, ela tem como característica sempre um pouquinho mais quente que outros países da Europa. Nós tivemos a oportunidade de falar com turistas alemães, austríacos, e até eu gostaria, professor Chaina, me der um tempinho, já que o senhor falou também da questão da desigualdade social e de como é que as pessoas vivem lá. Em Veneza, eu tive a oportunidade de conversar com uma professora universitária, e ela dizia assim, que o salário médio do veneziano trabalhador é de 1.200 euros. E eu fiz assim, uma conta muito rápida, comparando, por exemplo, com uma pizza. Lá a gente, para comer uma pizza, a gente pagava 12 euros. É bem mais do que a gente paga por uma pizza aqui no Brasil. E aqui a renda média está acima de R$ 1.200. Então, quer dizer que o povo médio lá na Itália, naquela região, é um povo sofrido. Então, existe a elite, né? Existe a classe social que concentra um pouco mais de renda, né? Mas a grande parte da população, ela efetivamente acaba sofrendo um pouco. Então, tem a desigualdade social presente lá, né? Tem a desigualdade social. Tem. Infelizmente, tem. A gente acha que é uma questão só aqui do Brasil, mas, efetivamente, lá também tem muito. Mas é isso aí. Olha só que experiência rica para a gente se inspirar e também, quem sabe, se empolgar e conhecer o mundo, né, com outras visões, né? Essas viagens têm isso de legal. Elas fazem com que a gente tenha uma leitura de mundo mais real, totalmente diferente do que ficar vivendo só num espaço, né? Então, a gente tem uma leitura bem diferente após ouvir esses relatos, e é a vontade de conhecer, de ir a esses locais também, né? Então, até fazendo uma menção do momento atual, lógico que hoje a gente está passando pela pandemia, né? Mas excluindo esse fato, hoje a gente tem muito mais facilidade para fazer esse tipo de viagem, até porque tem toda uma estrutura mundo afora, né, que proporciona, que inclusive estimula, né, o turismo internacional. E aí tem os aplicativos, né, que é o Uber, por exemplo, que facilita muito o transporte lá fora, o Airbnb, por exemplo, nessa última viagem, a gente alugou espaços aqui, que a gente vivia como se italiano fosse. A gente foi para lá, foi em supermercados, fez lanche, voltou para dentro justamente com a finalidade de experimentar com mais intensidade como é que é viver lá, né? E até para também não gastar muito, porque quer queira, quer não, né? A equivalência era de 4,5, porque eu precisava de R$4,50 para comprar €1, então cada compra que você fazia, você multiplicava o custo por 4,5 no nosso dinheiro, então fica bem mais caro. Então, para quem quiser hoje ir para lá, fazer uma viagem barata, tem muito melhores condições do que tinha há bem poucos anos atrás. Uhum. Não sei se o grupo que convidou quer fazer o encerramento, querem fazer os agradecimentos. Só mais uma pergunta. Vocês têm esse conhecimento em relação ao lixo? Como é que era feita a reciclagem? A gente não vivenciou isso assim, a gente não foi ao extremo, né, ver como é que eles fazem o tratamento. Como a gente teve essa experiência de ocupar espaços domiciliares, residências efetivamente alugadas, né, tanto em Roma quanto em Veneza, depois em Milão, eles têm um zelo muito forte pela questão do lixo. Por exemplo, em Veneza, eles têm os lugares pré-determinados onde você pode deixar o lixo, tem hora determinada, e se você não fizer assim, você paga multa.
Então, por exemplo, largar lixo no chão lá, os caras estão de olho, eles desenvolvem efetivamente uma cultura de zelo, né, pela limpeza, né, para manter o ambiente assíduo para quem for lá frequentar. É um turismo relativamente caro, então eles também têm que mostrar, né, zelo pelo bom atendimento, e a limpeza ela está dentro das características que se precisa para manter, né, um turismo, vamos dizer assim, de alto padrão, né, que é o que eles efetivamente querem. Uhum. Mais alguma pergunta rápida? Senão vamos, já passamos do horário, por isso que estamos cortando. Já que a apresentação não foi presencial, a gente vai ficar de dar uma lembrança por agradecer, né? Por Não precisa. mas primeiramente a gente, em nome de toda a turma, a gente quer agradecer por ter passado esse conhecimento para nós. Uhum. O agradecimento também pela oportunidade que vocês tiveram para mim. A lembrança não precisa, a gente se vê muito, e particularmente gosto muito de você, e também do Gabriel, que a gente tem um relacionamento mais próximo, e eu estou sempre à disposição. Eu efetivamente torço para que tenha contribuído, não sei se é exatamente isso que vocês queriam, mas a gente, na verdade, quando entra numa seara nova, a gente tem que também se dar de experimentar essa nova plataforma e também essa nova experiência. Quem sabe a próxima já vai ser melhor, então estamos à disposição. Muito bem. Muito obrigado, Simplício, pelos relatos. Com certeza, né, eles ajudam muito a termos a leitura mais correta do mundo. Né? Esses relatos, retratos, né, eles são muito legais, né? Tornam literalmente o conteúdo mais vivo, mais próximo. Depois, quando alguém lê sobre a Europa, ele já, mas lá vi, lá começa a interligar tudo, né? Então, isso que é o legal desses relatos, dessas experiências aí, que além de abrir novas possibilidades, de a gente começar a sonhar, de a gente ver novos horizontes, de ver, né, que existem um mundo pela frente, literalmente, ainda mais para essa galera nova, né? Então, se eles têm essa visão, né, de mundo, né, das possibilidades que se tem, né, esse é o objetivo também da escola, de provocar, né, também essas leituras, né, e nada melhor do que pessoas, né, que viajam, pessoas né, que têm essas experiências ricas, né, para poder compartilhar. Então, em nome da escola, em nome da disciplina de geografia, muito obrigado, né, de coração mesmo. E, na verdade, essa lembrancinha que o grupo faz parte do trabalho, né? Eles têm que também, até a gente sabe que eles valorizam, mas entregar uma lembrancinha, né, só para também demonstrar a nossa gratidão, que a educação precisa de pessoas, né, que conseguem contribuir e compartilhar essas experiências também. Então, muito obrigado, tudo de bom, né? Obrigado também, professor. E mais uma vez, parabéns pela iniciativa, né, de proporcionar esse espaço também para pessoas da comunidade compartilharem suas experiências. Muito obrigado, estou sempre à disposição, a hora que precisar, só pedir. Obrigado, foi um prazer. Obrigado, alunos, também por ter participado. Tem alguns que saíram, mas eles vão estar assistindo em outro momento igual. Obrigado por todos. Tudo de bom. Tchau, tchau. Muito bom mesmo. Gostei. Tchau, pessoal. Podem ir embora, acabou a festa. Tchau, Fernando, valeu pela participação. Muito obrigado, igualmente.
Vamos ser o último a sair. Podem ir embora. Oh, come on. Vamos, vamos.